Olá, nós estamos de volta aqui com a Bruna Torlai, filósofa, escritora e boa de papo. Assuntos profundos e que ela faz assim, tornarem assuntos leves, como se fossem as coisas mais fáceis para a gente refletir. E aí que está a pegada da coisa, como dizem os mais novos. Nós precisamos começar a pensar. E nós já estávamos refletindo um pouquinho no bloco passado sobre a dignidade da pessoa humana. O que de fato é essa dignidade da pessoa humana? Quem nos conferiu essa dignidade? Por que nos foi conferida essa dignidade? E aí eu até cheguei a perguntar para a Bruna que em que momento que isso se rompeu, né? Que começou a haver essa corrupção da dignidade da pessoa humana. E a gente consegue associar um pouquinho com lá atrás, Adão e Eva, quando perderam o paraíso. Não dá, Bruna, para associar? Sim, totalmente, mas essa perda, essa queda, né, ela pode ser, não vou dizer assim, convertida em outra coisa, mas existe uma ilusão permanente, se a gente vê a história do pensamento, de uma tentativa de restauração do paraíso na Terra. E esse tem sido o pior dos pecados, digamos assim, porque não é na Terra que isso vai se resolver. Não é na Terra que isso vai se resolver. Mas toda a política moderna ela tem sido a tentativa de restaurar o paraíso perdido na Terra. E, na verdade, como que isso se manifesta no que a gente chama de literatura política? Na forma das utopias. A gente tenta criar na imaginação um mundo ideal e aí a gente tenta plasmar ele, transformar ele em realidade. Então, e aí a gente cai em infernos. Porque o Adão não existe mais, né? Não, a nossa condição é caída, nós caímos. Né? Então não adianta. E assim, eu já tinha acho que mencionado no bloco passado, o John Milton, que ele escreve Paraíso Perdido, é uma obra sensacional porque ele faz uma descrição de Lúcifer como justamente esse cara que não cansa de tentar recuperar o poder e suplantar Deus. E ele é a grande figura das mentes revolucionárias. Ele é o grande modelo. E o Milton é o cara que estava apoiando os revolucionários ingleses no século XVII na Inglaterra. É Milton o quê, Bruno? O John Milton, né? John Milton. É o poeta, o que escreveu Paraíso Perdido. Ele era um puritano inglês, ele tinha um vínculo com os revolucionários, na época a Inglaterra passou por um período turbulento, que o rei estava abusando tanto do poder, que o parlamento rompe com a Inglaterra, declaram guerra. E eles foram revolucionários, né? Cortaram a cabeça de um rei. Então foi um momento político difícil para a Inglaterra. Mas o Milton, ele é um revolucionário, ele entende a alma do revolucionário e ele faz a grande associação entre a alma do revolucionário, do homem que quer criar o paraíso na Terra, e Lúcifer. É genial essa associação. Mas ele faz descaradamente. Olha, se ele fez porque ele apreciava ou não, o valor dessa obra é que a gente percebe o caráter luciferino de todas as mentalidades revolucionárias. Eu lembro que uma vez eu cheguei a fazer um vídeo lá no meu canal, porque eu vi a CCJ, quando estava aquela discussão da reforma da Previdência, e eu falei, mas a esquerda ela é luciferina, porque ela realmente quer causar destruição em nome de restaurar o seu poder. Para ela restaurar o seu poder, destruir o país não é nada, é só uma etapa. Né? Então, veja só, então para eles, destruir a dignidade de todos os indivíduos para ter poder não é um problema. Porque a meta é o poder, né? Tomar o lugar de Deus. Então, é óbvio, se você deixa que as liberdades individuais e a liberdade de consciência ela se guie, os homens vão encontrar o caminho da verdade. Então, a destruição da dignidade acaba sendo uma etapa no processo. Em política, a gente vê isso bem. E aí, a gente... Você queria falar isso? Não, que só ia falar que daí, porque no fundo, as pessoas, elas perdem essa capacidade de reflexão. Né? Elas não conseguem nem mais perceber que elas estão estão tendo a sua dignidade usurpada. E elas entram no ciclo da ambição. Elas acabam sendo cúmplices dessa ambição luciferina. Elas são cúmplices, né? A partir do momento que você vê tudo como meio, e aí o Maquiavel é um autor importante, a gente tem que entender qual é a ideia da política do Maquiavel. Conservar o poder a qualquer custo.
Ah, tá, mas o custo é a dignidade humana. Tá, esquece. É quase um efeito colateral, Não, né? Assim. Dane-se. Ah, mas o custo é destruir a igreja. Beleza. Conservar o poder é a meta. Então, este ensinamento, ele perpassa todo mundo moderno, toda a política moderna. E a política moderna, quando a gente fala dos totalitarismos, do nazismo, o comunismo, o fascismo italiano, mesmo o nosso fascismo com Getúlio Vargas, na verdade foi o ápice de algo que se gestou ali, século XV, XVI, XVII. E que a gente pode pensar, Bruna, seria ingenuidade da nossa parte pensar que acabou ali. Que ele não vai tomando novas formas, não é? Dali para frente só piorou. Nós somos herdeiros daquilo ali. Esses movimentos conservadores que surgem, né, o americano nos anos 30, o europeu um pouco sempre se mantém, né? A gente tem uma reação permanente aos totalitarismos, mas ele continua avançando. Tanto que hoje, o que a gente tem de liberdade? O que a gente tem? A gente não tem direito a decidir como vai ser nossa família. O Estado pode ter ingerências na sua casa. Aliás, você tem que usar máscaras, inclusive para sair para correr, para andar dentro do seu carro. E assim, não é responsabilidade individual. A campanha que se faz, eu lembro que quando começou essa história do corona, eu falei, meu Deus do céu, a gente precisa resolver isso de outro modo. Eu falei, tudo bem, aposte na responsabilidade individual. Isso. Use máscara, porque você usa máscara por responsabilidade, por solidariedade, por amor ao próximo. Se tem a responsabilidade, você entende que há um risco, você fala, bom, eu escolho não colocar o meu próximo em risco. Agora, quando se torna uma imposição, é por quê? Porque o Estado já supõe que nós sejamos seres infantilizados que devam seguir ordens. E isso é uma violação da dignidade. Você obrigar, porque você está fazendo o quê? Roubando o que nos torna dignos, que é exercer a responsabilidade. Exatamente. Agora, isso que a Bruna está falando, gente, é tão concreto, assim, a gente consegue ver tanto no nosso dia a dia, essa questão de eu tenho uma meta e o que eu preciso fazer para atingir essa meta, não importa, eu vou fazer. A gente vê isso na cultura da morte, que a gente sempre trata aqui Na Verdade, né? A defesa do aborto, por exemplo. Quem é a favor do aborto fala o quê? Que no fundo está defendendo a mulher, mas no fundo a mulher está sendo pisoteada. Sim. Porque a mulher que faz o aborto depois, ela fica acabada e não tem feminista que vai cuidar dela. Quem vai cuidar dela são os pró-vidas depois, né? Que vão acolher, cuidar da síndrome pós-aborto, mas enfim. Porque no fundo, ela só é um degrau que vai ser pisado para chegar na meta. O movimento hoje, né? O movimento que quer LGBT, que tem um monte de sigla agora, eu até engasguei porque não termina no T mais, tem um monte. No fundo, ele faz do homossexual um degrau. É uma bandeira só para ele. Só que ele instrumentaliza a pessoa, entendeu? Eu achei interessante que você falou do aborto, porque eu costumo definir, né? Falou, caramba, as pessoas falam que aborto é uma como é que eles dizem? É uma política, é um problema de saúde pública. Me choca essa expressão. Me choca a expressão porque eu falo, caramba, o aborto é uma tragédia humana. Eu vou olhar humanamente, tá? Não vou nem julgar as mulheres que fazem. É trágico para as mulheres fazerem isso. É trágico. A própria Sarah Winter, que é aí a ativista, né, mais conhecida nesse tema, ela diz, a mulher que faz o aborto faz por desespero, em geral. E não é à toa que depois ela procure acolhida de quem entenda que aquilo é trágico. Porque se você entende como problema de saúde pública, você está recorrendo a quem? Você está esquecendo a dignidade humana e a sua base está sendo científica. Então você destitui de alma, só vê do ponto de vista material e científico e fala, não, resolveu um problema. Como assim resolver um problema? Né? É uma instrumentalização, né? E é algo muito mais profundo. Porque é parte da dignidade feminina a maternidade. Quando você naturaliza a mulher que rompe o seu elemento principal, você está defendendo a diluição da alma feminina. Nossa, isso é muito... Então é muito pesado. E você defende a instrumentaliza o sofrimento dela. Você perde a dignidade da mulher enquanto mulher, né? Eu gosto muito de uma citação do Julián Marías, que ele fala que o ser mulher e o ser homem são duas formas diferentes do viver humano.
eu tenho a forma masculina do viver humano e a forma feminina do viver humano. E São João Paulo II explica tão, nossa, assim, de uma forma majestosa, né? O que é próprio da mulher? É a maternidade. O cuidar é próprio da mulher. Aí nós pensamos como ficam essas mulheres nesse pós-aborto. Nós falamos várias vezes aqui, a Mel trouxe vários exemplos da experiência dela. Elas ficam destruídas porque fere de morte a dignidade daquela mulher, de cada uma delas. Então, é uma falácia, nós não podemos cair nessa, nós estamos defendendo o direito da mulher. E aquela mulher que está na barriga daquela mulher? Existem tipos diferentes de mulher? Porque há muitos bebês, mulheres, que são mortos no ventre de suas mães. Então, nós elegemos, o Estado elege, a lei, né, que estão tentando mudar, a lei teria esse poder de qualificar qual é o ser humano que tem dignidade e qual é o ser humano que não tem, portanto, pode ser exterminado. É uma loucura isso, né? É uma loucura, mas as pessoas, elas estão se habituando a incorporar delírios, por isso que elas são infelizes. É que o discurso é bom, né, Bruna? Eu não sei se é bom, ele adula, né? Ele é um discurso sedutor. É o da serpente. Né? Claro. É igual... Claro. É igual quando a gente trata, por exemplo, dessa questão do feminicídio, né? Ah, o feminicídio. Poxa, a mulher tem uma dignidade diferente do homem para que seja necessário eu criar um nome para um tipo penal diferente, para um crime diferente, com pena diferente. Quer dizer que aquele homem que morre em razão de violência da mulher, essa mulher não precisa ser tão punida quanto aquele homem que mata uma mulher. Nós vamos criando critérios, e né? Quando você cria essas categorias, na verdade você está preocupado em dizer o que os seres humanos têm de diferentes, sendo que o que nos une é o que nós temos de semelhante, que é a consciência, que é a capacidade de reflexão, que é a capacidade de aperfeiçoamento, que é a capacidade de superar a animalidade, né? Agora, quando você ressalta o que nós temos de distinto, feminicídio, porque mulher é diferente do homem. O que você cria? Você cria uma sociedade hiperfragmentada. Você cria uma sociedade hiperfragmentada, as pessoas são inimigas umas das outras. Quando você tem uma sociedade civil com blocos, com células, com bolhas que são inimigas entre si, ficam brigando aqui embaixo, o Estado lá em cima faz o que quer. Então, no fundo, esse assassinato das dignidades por todos os métodos que se encontram também é uma maneira de preservar o poder. É um método de poder estatal muito eficaz, né? Manter o poder do Estado. Você destrói a sociedade civil, você faz da sociedade civil, você coloca a sociedade civil em luta intestina espiritual. Por quê? Porque o homossexual, a comunidade LGBT, a mulher, a não sei o que, eles vão se ver como inimigos uns dos outros, né? Aí você atribui um direito aqui, o jovem, o universitário. Você separa as pessoas, você não diz os seres humanos, você não fala as almas, você não fala mais as pessoas, você qualifica em pequenos grupos, gera essa fragmentação e aí nunca você vai ter uma sociedade civil mais forte que o Estado, ao contrário, você vai ter uma sociedade civil infantilizada e apequenada e um Estado enorme que faz o que quer. É bom para a oligarquia, é bom para monopolista, é bom para metacapitalistas e companhia limitada. Para quem quer mandar com um método que mantenha mais fácil a conservação do poder. Esmagando indivíduos, né? E se a gente não abre bem o olho, né, a gente não consegue enxergar essas coisas. E aí a gente fica meio que refém. E não é só a dignidade, a gente estava falando da mulher, tudo, mas o homem também foi muito atingido, claro, né? Muito. Na sua virilidade, né? O homem não pode ser homem mais, né? Ele tem que ser efeminado. Assim. Exato. Eu fiz um vídeo que teve acho que foi o vídeo que teve mais visualização, que chama Por que as feminazes são infelizes? Meu irmão chama as feminazes
feminista, meu irmão tem um senso de humor incrível, e ele chama as feministas de feminazes, porque, na verdade, esse esquerdismo todo, ele é primo do nazismo, né? Então, feminazi eu acho uma boa expressão. E os homens ficaram muito felizes com aquele vídeo, porque eu recebi um feedback muito positivo do público masculino, porque eu falei, caramba, se você torna os homens e as mulheres inimigos, você não tem mais geração de criança, você não tem mais casamentos felizes, você não tem mais amor na Terra. Você não tem mais amor, você só tem bolhas que se detestam. O que torna a relação entre o homem e a mulher eterna? É o vínculo do amor, né? Porque são diferentes, são naturezas distintas que têm que se entender. Se você diz que o amor é impossível, você separa a sociedade para sempre, né? E você mantém as pessoas infelizes e dependentes de tentar suprir isso com hedonismo, com bebida, com diversão, com essas falsas aparências de felicidade. E a gente já conversou também no programa, mas acho que sempre vale retomar que quando se faz isso, né, coloca um inimigo do outro, você vai atomizando as pessoas ficam sozinhas e elas são muito mais fracas assim. Isso. Não é? Quando está em família, quando está no grupo mesmo, em comunidade, né, a gente fica mais forte, a hora que você atomiza. Mas o homem, eu queria só explorar um pouquinho isso, Bruna, porque às vezes a gente não tem muito essa noção, até para quem tem filho, moleque, sabe? O menino é dele essa agressividade, essa questão da defesa, né? Hoje em dia, nossa senhora, você vê um menino brincando com uma arminha de brinquedo, é um horror. Como é que você faz isso? Uma espadinha, né? Não pode. Não tem mais essa questão de não tirar a agressividade do menino, mas saber orientá-la, né? Para defesa. Ai, gente, eu até vi, eu vou falar, mas eu não aguentei. Comentando que o príncipe, o Harry, ele vendeu agora as armas dele. Não. Vendeu, só porque a Meghan pediu. E aí quem postou foi um policial, né? O policial mostrou, falou assim, olha, entregou toda a masculinidade dele junto com a arma. Sim, entendeu? acabou. Porque para você ser marido de feminista, só assim. Você entendeu? Não tem, porque é uma sociedade já que não consegue mais aceitar que o homem seja homem. Mas né? por quê? Porque até a relação amorosa foi reduzida a uma relação de poder. E nessa relação de poder, o homem, se ele é viril, não pode. Por quê? Porque a mulher, ela tende a ter uma relação política com o homem. Não pode ser uma relação de amor, não pode ser uma relação de união. Não pode ser uma relação de união de almas, tem que ser uma relação de disputa política. E nessa disputa política, quem manda mais, né? Então, assim, o movimento feminista, todos, desde a primeira geração, eu não vejo com bons olhos, né? Nem o momento das sufragistas, porque ele é falacioso. Eu acho que as próprias sufragistas, ainda que elas, digamos que elas tivessem boas intenções, não sei, eram aristocratas, não faziam nada, queriam votar, tá, tudo bem. Mas existiam outras mulheres, elas só olharam para o umbigo delas e elas fizeram do umbigo delas de querer ir para o parlamento junto com os maridos porque eram aristocratas e tinham tempo livre, elas transformaram isso num martírio para todas as mães de família, as mulheres que só queriam ficar em casa cuidando dos filhos, e transformaram essas mulheres em escravas aí de uma rotina profissional. E hoje em dia, por que a família está tão frágil? Porque quem cuida do caráter dos filhos? Mulher tem que trabalhar, homem tem que trabalhar, ninguém fica em casa. Quem cria filho? Escola? Escola vai criar o seu filho? Qual escola? Né? Uma escola politizada. Não, que tipo de escola, né? Escola que eleva a alma do filho, é escola que mostra, quer dizer, nós entregamos aquilo que nós temos de mais precioso para as mãos no e fim a das coisa contas vai do Estado, progredindo, né? De uma tal forma que agora não é só mais colocar o homem contra a mulher, mas é falar que nem tem mais homem e mulher, entendeu? Exatamente. Boa! Essa é o pior, agora é o limite. Gênero que é fluido, né? Agora eu me sinto um alface, eu sou um alface. Mas assim, é terrível isso, porque pensa, se a gente já perde a nossa dignidade, né? Toda essa reflexão que a Bruna está trazendo, que a gente está tentando desenvolver, a gente perde também a nossa identidade. Então, totalmente. E sabe o que é muito triste? E aqui nós falamos para um público, nós imaginamos, né? Para um público católico, a TV é católica. Então, nesse momento, com o que eu vou falar agora, eu estou me direcionando especificamente para um público católico. Nós temos que ser coerentes com a fé que nós professamos. A nossa dignidade vem do fato de nós sermos filhos de Deus.
É daí que vem a nossa dignidade. E como Deus nos criou? Deus nos criou como homem e mulher. Então nós temos que parar para refletir um pouquinho se nós não estamos com um certo comportamento incoerente no momento em que nós vamos aceitando essas espécies de manobras que vão corrompendo a nossa dignidade enquanto homem e mulher. E nós vamos percebendo que há toda uma tentativa de destruição. E o que acontece, né? No momento em que eu destruo a natureza humana, e só há duas formas de ser humano: ser humano homem e ser humano mulher. Não há uma terceira forma. Há essas duas formas. Quer nós gostemos, quer nós não gostemos. Deus fez assim. Essa é a realidade. Se nós destruímos isso, nós vamos perdendo tudo. Aí nós lembramos qual que é o habitat natural do homem e da mulher. É a família. Então nós destruímos a família, nós destruímos as relações amorosas, nós destruímos aquele servir por amor, sair de si, se sacrificar pelo outro, né? Nós vamos acabando com tudo isso. Então é importante que a gente reflita, né? Aonde está levando tudo isso? E a dignidade hoje, esse princípio da dignidade humana, ele é muito corrompido, na verdade, porque nós vemos muito aí discursos de, não, mas pelo princípio, tudo cabe dentro da dignidade da pessoa humana. Tudo se usa para isso. A defesa do aborto mesmo nós vemos, né? Colocam lá, porque não está respeitando, não garantir o direito ao aborto é porque você não está respeitando a dignidade da pessoa humana. Será? Qual é a dignidade do ser humano? É isso que nós temos que refletir, porque eu percebo que muitas vezes nós vamos sendo manipulados e nós não podemos tirar a nossa responsabilidade, né? Porque nós somos seres livres. A Bruna, várias vezes eu meio que joguei para ela me devolveu. Mas é cúmplice. Exatamente. Ela não deixou eu entrar nessa de dar uma amenizada, não, né, Bruna? Não tem como. Nós somos... E assim, na verdade, nós somos seres frágeis, né? Nós temos a tendência, a inclinação ao pecado. Então, é natural que a gente procure afago. Contudo, quem é um amigo... Tem um escritor antigo, ele chama Plutarco, ele escreveu um texto que tem traduzido aí, para quem quiser comprar, vale a pena. Todo mundo que entra em carreira política, no mínimo, devia comprar. Chama Como Distinguir o Bajulador do Amigo. Porque a pessoa que sobe na vida e tem poder, todo mundo vai querer fazer o quê? Adulá-la, né? Fingir ser amigo para conseguir participar ali da riqueza dela. Então, a pior coisa que pode acontecer com alguém que sobe na vida é, de repente, ter um monte de adulador em volta, porque são aproveitadores, né? Essas pessoas que vão te trair na primeira oportunidade, aliás, né? E o Plutarco escreve isso e ele diz, olha, o adulador, ele vai dizer que você é maravilhoso, que você é um espelho de virtude, que você é o Deus na terra. O amigo não. O amigo vai te lembrar da desgraça que você é e vai dizer, olha, tenta melhorar um pouquinho para tornar o mundo menos horrível, porque você não está ajudando. Então, o amigo é aquela pessoa que vai te fazer prestar atenção, te fazer recobrar o senso de responsabilidade sobre a pessoa que você é. Ou seja, o amigo é aquela pessoa que vai te obrigar a exercitar a sua dignidade, te reconduzindo aos exames de consciência. Esse é o amigo, né? Aquela pessoa por quem que tem amor pela gente, né? E essa é a função dos pais. Os pais hoje em dia querem adular os filhos. É tudo que os filhos fazem, aí fica esse monte de criança sem limite, crescida na base da adulação, que não tiveram pais que lhes ensinassem a ser responsáveis fazendo exames constantes de consciência. Mas deixa a criança ter infância. Não estou falando que não é para a criança brincar, mas a criança tem que saber que há o certo e o errado e que quando ela erra, ela tem uma responsabilidade com outros seres humanos que ela envolve nesse erro. E está errado. Isso tem que ser dito de maneira enérgica, né? Então, ser amigo de alguém é justamente abrir os olhos quando ele está sendo cúmplice da própria vaidade, do amor próprio, do amor de si, né? De se adular. É querer levar junto para o céu, né? O amigo quer levar junto o outro para o céu, não empurrar né? para o inferno. Não empurrar para o inferno, exatamente. Nossa, mas sabe que a gente já está quase caminhando aí para o fim do programa, mas a Bruna falou uma coisa que eu acho que vale a pena a gente só pontuar, que é a questão da educação dos filhos, dessa questão de mostrar o certo e o errado, o bom e o mal, o bonito e o feio, com clareza, né? E me vem muito aquele filme Malévola. Uma amiga minha falou assim, Malévola é um ótimo filme para adultos.
né? Mas acaba com a criança, porque ele justifica toda a maldade dela a partir da história dela. Então é como se relativizasse o mal, né? É um símbolo de vitimismo, né? Aquilo, é uma que desgraça. é o que nós vemos hoje muito no direito penal. Né? É esse vitimismo, é o agressor que se torna vítima, né? Não estou dizendo que não há ali uma influência do meio. Certo, há uma influência do meio, mas ele não tem o livre-arbítrio? Porque se eu digo, então, não, ele é só um produto do meio, então nós estamos no determinismo, né? Ninguém é responsável por absolutamente nada. Isso não é verdade. Todos nós somos humanos, e o somos porque somos capazes de fazer escolhas, todos. E se você vai para o determinismo, você tira do ser humano aquilo que o dignifica, que é a possibilidade de acertar. Você diz, não, todo mundo erra, e você justifica o erro, você tira do ser humano a esperança de acertar. E aí a pessoa nunca vai saber o que é felicidade, porque gente, no fundo... Olha só, Bruna, dá vontade de ficar escutando, olha aí, eu já quero avançar, vamos fazer mais um bloco, né? Mas não dá. Não, mas então, a felicidade é justamente quando a gente deixa de ser a desgraça, que a gente acerta um pouquinho. Isso é o que dá a sensação de felicidade, né? Dignifica, Pois né? e aí, quando isso é arrancado das pessoas, eu olho para tudo isso com uma tristeza muito grande, mas ao mesmo tempo eu penso, não, mas como é individual, a vontade é livre, enquanto houver pessoas livres, haverá esperança, digamos assim. Haverá seres humanos de brio na Terra. Ô, Bruna, e quem quiser continuar te ouvindo, então, aonde que te acha, Bruna? Bom, como a gente já conversou aqui no outro programa, eu sou diretora da Revista Esmeril, tem o site www.revistaesmeril.com.br. Eu escrevo para a revista também, né? Então, encontram meus textos. A coisa que eu mais gosto de fazer é escrever. Mas a maior parte do meu público me acompanha pelo YouTube. Eu tenho um canal lá, Bruna Torlai, e eu tenho alunos, né? Também tenho um curso permanente de filosofia. Eu chamo de estudo do texto filosófico, porque a ideia desse meu curso aí é para quem realmente gosta de filosofia, gosta de pensar, gosta de fazer essa reflexão. A pessoa não precisa não tem nenhum pressuposto, a pessoa pode simplesmente se juntar a nós. Eu escolho uma obra clássica e eu trago à tona os problemas que estão naquela obra por meio da leitura. A leitura é só um pretexto, é só um meio, porque o fim mesmo é a gente se voltar à nossa consciência. Ai, Bruna, eu queria agradecer muito, viu, sua presença no programa, foi ótimo. Não sei se você quer deixar uma mensagem final aí para quem acompanhou o programa. Eu acho que tudo já foi dito, né? Acho que quem prestou atenção no programa já pôde colher pérolas. Eu que agradeço a vocês pelo convite. Obrigada mesmo, Bruna, foi ótimo. Vivi, você quer deixar um recadinho para quem está em casa? Na verdade, a gente fica, quando termina um programa assim, de tanta densidade, eu espero que você em casa esteja assim também, esperançoso, de recordar que a nossa dignidade é porque nós somos filhos de Deus. E é essa a principal consciência que nós temos que tomar. No momento que nós tomarmos essa consciência, eu tenho absoluta certeza que nós vamos começar a enxergar corretamente essas situações que vêm sendo manipuladas e postas na nossa frente. Então, olha, sinta-se muito feliz porque você é filho de Deus. Então, eu queria agradecer, né? Você que participou com a gente desse programa. E o meu recadinho é, nunca viole a sua consciência. Quando você estiver enxergando a realidade e o discurso é dissonante do que você vê, não entre nesse discurso, porque isso, ele faz mal para você. Então, por favor, seja fiel aí à sua consciência, que Deus fala, né, na nossa consciência. E acompanhe o programa também nas redes sociais, tá bom? Se você perdeu esse episódio, apareceu aqui no finalzinho e ficou com gostinho de ver o que foi, ou os outros também, todos os programas, na verdade, até hoje, eles estão na nossa página, que é www.rs21.com.br/naverdade. E a gente se encontra no próximo programa. Fica com Deus e até mais!